Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Araújo, do Núcleo de Tecnologia Assistiva, Gerência de Educação Especial. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o tablet, hoje nós vamos falar sobre aplicativos de alfabetização e letramento em matemática para usar nesse equipamento. Quando nós falamos de alfabetização e letramento, nós não nos restringimos apenas à área de línguas, mas esses conceitos também podem ser aplicados à iniciação ao pensamento lógico-matemático. E os aplicativos que nós vamos ver hoje podem ser muito interessantes para iniciar esse trabalho que começa muito antes do contato com os números em si. Nessa tabela, por exemplo, vocês podem ver que os processos mentais para que a criança internalize a matemática de forma clara, objetiva e significativa, eles começam, por exemplo, com a correspondência, depois com a comparação, a classificação, a sequenciação, a seriação, a inclusão e a conservação. Além disso, existem várias habilidades específicas que precisam ser trabalhadas com a criança antes dela alcançar os conceitos matemáticos, como o senso numérico e o senso espacial. Muitas vezes no trabalho com a criança com deficiência, você precisa se demorar mais tempo nessas habilidades para que ela consiga depois apreender os conceitos mais complexos. Então, por exemplo, uma criança que não consegue memorizar a tabuada, será que ela já conseguiu entender a contagem por agrupamento? Talvez você tenha que voltar alguns passos atrás para que depois ela possa avançar com mais segurança. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um artigo que fala de forma bem legal sobre esses temas e dá uma explicação bem clara sobre alfabetização e letramento em matemática, que pode ajudar você a planejar o uso dos aplicativos. Afinal, o tablet e os aplicativos são ferramentas tecnológicas, mas nós, enquanto professores mediadores, precisamos de uma base teórica sólida para que essa mediação junto com a tecnologia seja realmente efetiva. Se você é pai, mãe, familiar do estudante, está conosco assistindo esse vídeo, continue assistindo, conheça os aplicativos, baixe, instale e converse com os professores de seu filho ou da sua filha sobre o uso desses aplicativos. Quando existe esse diálogo entre a família e os professores, quem sai ganhando é o estudante. Então vamos lá conhecer os nossos aplicativos. O primeiro é o Ler e Contar. Esse aplicativo já veio instalado no seu tablet. Nós falamos sobre ele no vídeo de alfabetização em português e Libras, e ele também serve para alfabetização matemática. Ele trabalha os numerais até 100, operações de adição e subtração, formas e sólidos geométricos. Permite desenvolver várias habilidades de raciocínio lógico-matemático. São vários joguinhos, todos eles com incentivos sonoros, onde é possível, por exemplo, associar formas planas a formas espaciais, trabalhar o traçado dos numerais e do nome dos numerais, fazer associação entre numeral e quantidade, aprender sobre antecessor e sucessor, trabalhar a contagem, o fundamento das adições, que pode ser feito associado com objetos concretos, e várias outras possibilidades. O segundo jogo é o Matematicando. Ele trabalha operações básicas de matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão de uma forma lúdica, e o incentivo é feito através de um ranking local e mundial dos resultados, que vai contabilizando o número de acertos e o tempo que o estudante levou para responder cada etapa. Nele você pode selecionar cada tabuada individualmente para as 4 operações e também pode selecionar o nível que você quer trabalhar. Nas configurações, o professor pode acompanhar os dados do estudante no jogo, quanto ele tem de acertos, por exemplo, os níveis que ele já conquistou, o tempo total de jogo, a pontuação e até com qual número e com qual operação ele teve mais dificuldade e mais facilidade em jogar. Além disso, a estratégia de conquistas, onde ele vai subindo de nível e ganhando essas conquistas à medida que ele vai conseguindo acertar os joguinhos. O terceiro jogo é o Math Duel, ou duelo da matemática. Ele trabalha as operações fundamentais com um diferencial que você pode fazê-lo em vários níveis. Ele trabalha também o cálculo mental e amplia as habilidades de raciocínio lógico-matemático e a capacidade de concentração. Esse jogo pode ser usado por 2 estudantes ao mesmo tempo ou 2 grupos que fiquem se revezando entre os seus membros para resolver as operações. Pode ser, portanto, trabalhado também de uma forma colaborativa, de modo que cada um espere sua vez de jogar. Na versão gratuita, você vai selecionar entre adição e subtração, e se quer o modo mais fácil, médio, mais difícil ou perito. A tela então vai ficar dividida em 2 partes,
Cada parte vai mostrar a mesma operação e o jogo vai registrar quem é que dá a resposta certa mais rapidamente. O nosso quarto aplicativo é o jogo da tabuada. Ele tem a possibilidade de ser jogado em diversos idiomas. E na primeira vez que você o acessa, você escolhe se quer jogá-lo em português. O jogo está dividido em vários modos. No primeiro, o modo de jogo, a criança responde a tabuada passo a passo, de 1 até o 12, conforme vai andando por um caminho. Há também o modo de aprendizado, em que a criança ouve e depois fala e escreve cada operação da tabuada. No modo de treinamento, ela vai escolher qual operação quer que seja perguntada para ela. E no modo desafio, a tabuada é perguntada de maneira salteada, lembram disso? Tudo misturado. O desafio também pode ser feito com 2 jogadores ao mesmo tempo ou 2 grupos ao mesmo tempo, onde os jogadores vencedores vão colecionando prêmios à medida que contabilizam seus acertos. O quinto aplicativo é o Monster Numbers. Nesse aplicativo é possível criar vários perfis, selecionar o jogo conforme a idade de cada um. Neles são trabalhados conceitos de adição, subtração, multiplicação, divisão e resolução de problemas através de joguinhos divertidos, aquele clássico jogo de corrida de obstáculos, onde a criança vai acumulando pontos e adquirindo prêmios a cada etapa, o que vai tornando bastante estimulante. Em cada etapa, ele vai cumprindo missões e vai ganhando peças onde é possível montar uma nave, por exemplo, para passar de um nível para o outro. Nesse tipo de jogo, também se trabalha muito o foco da criança, porque além dela ter o controle motor para passar pelos obstáculos e fazer todos os desafios, ela também precisa prestar atenção no que está sendo perguntado e a resposta precisa vir rápido, então isso vai desenvolvendo uma agilidade mental para a matemática. Nosso sexto aplicativo é o Toon Math. Ele também é um joguinho de corrida de obstáculos, mas esse é em primeira pessoa. Na história, o personagem tem que passar pelos obstáculos e colecionar alguns poderes para conseguir resgatar os amigos dele. É possível selecionar o nível de dificuldade, que vai de muito fácil até difícil, e configurar também quais as operações matemáticas que você quer que apareçam durante o jogo, se adição, subtração, multiplicação ou divisão. Da mesma forma que o jogo anterior, a agilidade mental que é exigida do jogo vai permitindo desenvolver a memorização dessas operações. Então, ele é apropriado para, depois que a criança já trabalhou essas operações em nível concreto, para que ela possa memorizar o que ela já entendeu como funciona. Agora eu trouxe também para vocês 3 jogos que não estão nos nossos catálogos e que vão ficar como um bônus para você que está aqui acompanhando o nosso canal e a nossa série de vídeos sobre o tablet do estudante com deficiência daqui da Rede Municipal de Ensino do Recife. O primeiro jogo bônus é o primeira e segunda série Jogos de Matemática para Crianças. Esse jogo está disponível em vários idiomas. E uma coisa bem interessante nele é que aqueles conceitos que eu falei para você lá no começo, que eu mostrei na tabela de processos mentais que se aplicam à alfabetização matemática, alguns desses conceitos podem ser trabalhados nesses jogos bônus aqui que eu trouxe para vocês. Nesse aqui, por exemplo, além de você trabalhar a contagem em diferentes níveis, a contagem de 1 em 1, a contagem por agrupamento, você também vai trabalhar a comparação, as operações fundamentais, noções de geometria plana e até iniciação aos conceitos de frações. Tudo isso com desenhos e animações bem alegres e divertidos. O segundo jogo bônus é o Math Kids, jogos de matemática, adição e subtração, contagem. Nele você também pode selecionar diferentes idiomas e pode selecionar o nível de dificuldade para trabalhar de 0 a 5, 0 a 10 ou 0 a 20. Com esse aplicativo, você pode começar desde a educação infantil, porque além de ser muito colorido e animado, ele também tem um narrador que trabalha bastante a linguagem, ele vai nomeando cada elemento que vai aparecendo na tela. E isso é muito bom para o vocabulário dos pequenininhos, né? O jogo também permite que o professor, o pai ou a mãe acompanhe o boletim da criança que diz a data e a hora em que ela jogou, qual foi a equação, o modo e também se ela repetiu aquele jogo. Nosso último jogo bônus é o Go Kids, jogo educativo de números para crianças. Esse jogo foi feito especialmente para crianças nessa etapa de alfabetização e letramento. Ele vai trabalhar os numerais de 0 a 20
os conceitos de adição e de associação de numeral e quantidade através da contagem. A proposta do enredo do jogo, da historinha que está por trás das atividades, é que vários numerais estavam em um relógio, deu um vento muito forte e esses numerais foram levados para diferentes cenários. Então, a criança vai ter que encontrar esses numerais, interagir com cada um deles e trazê-los de volta para o relógio de parede. E isso pode ser um mote para depois você trabalhar o conceito de horas de tempo, de passagem de tempo com a criança. Na interação com cada número, a criança é levada a fazer o traçado desse número de uma forma bastante lúdica, brincando com ele. Então, é um jogo que é bem estimulante, bem divertido para crianças que estão começando a descobrir o mundo da matemática. Nosso vídeo hoje fica por aqui. Nossas sugestões de português, libras e matemática foram essas, mas você pode deixar também a sua sugestão aqui nos comentários do nosso vídeo. Nós vamos gostar muito de saber, de conhecer os jogos que vocês utilizam também. Eu quero finalizar lembrando que todos esses jogos podem ser baixados na Play Store e que todos eles também funcionam offline, ou seja, você só precisa de internet para baixar e instalar, mas depois você pode jogar sem internet nenhuma, que ele vai funcionar e vai funcionar até melhor, porque os que têm propaganda, não vai aparecer a propaganda enquanto você estiver offline. Até o próximo vídeo então, gente. Tchau!